Vinícius, bem-vindo, a palavra é sua. Pode começar a Obrigado. sua palestra, tenho certeza que vai ser excelente. Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. É um prazer estar participando aqui da prática deliberada com vocês. Eu também sou intérprete, gosto muito da área. A Kel foi minha mentora aí durante a pandemia, a gente estudou bastante. E eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, de como veio a minha paixão pelos idiomas, a minha paixão pela profissão que eu exerço hoje, que é ser tripulante, e também a questão da interpretação simultânea, tá? Vamos lá. Bom, tudo começa em 1986. Eu nasci em abril de 86, esse ano. E a minha mãe nasceu. Oh, perdão. Minha mãe começou a trabalhar no aeroporto no mês seguinte. E ela está há 35 anos no aeroporto até hoje. Minha mãe é lojista. E, obviamente, eu não fugi do ambiente do aeroporto. Então, eu cresci ali dentro, vendo decolagens e pousos e tripulação passando para um lado e para o outro. E era, como eu falei, os tripulantes aqui, os clientes da minha mãe que também falavam outros idiomas, que às vezes nem a gente não conseguia entender, então a gente de alguma forma tentava se comunicar. Acontecia muito também desses clientes que iam para o aeroporto terem seus tradutores, né, para poder fazer a tradução, enfim, eu acho que devia ser negócios ou coisas assim. Eu ficava intrigado, né? Falei, ele entende, ele passa a mensagem para o outro vai falando o idioma e assim segue. É bem interessante essa situação aqui. E eu sempre achei admirador, aliás, as pessoas falarem outros idiomas, né? Eu, muito curioso que sou, sempre gostei muito de estudar, de ler sobre coisas diferentes. Falei que, cara, eu quero um dia explorar os idiomas também. Bom, chego à idade dos meus 15 anos, quando eu decidi, de fato, seguir duas carreiras na minha vida. A primeira era fazer o curso de comissário de voo, e a segunda era o curso de tradutor e intérprete. Foi difícil, por questões da época também, estou falando aí de 2001, né, era outra época, outro momento, outro tudo. E o que aconteceu? Minha família foi um pouco contra, assim, porque eles achavam que eu tinha que, de fato, fazer uma faculdade. Eu não titubeei e literalmente comecei a vender doces de chocolate, de cupuaçu e castanha na escola para os meus colegas. E assim eu fiquei 2 anos juntando dinheiro. Minha mãe já fazia esses doces, ela tem até hoje essa loja de chocolate com cupuaçu. E eu pegava os doces, vendia na escola e depositava numa conta que eu tinha aberto no banco nessa época. Com 2 anos, após 2 anos, aliás, eu estava com 18 anos já, eu já tinha um valor significativo para poder fazer o meu curso em outra cidade. Minha mãe não teve como relutar e as coisas seguiram. Fiz o curso, me formei em 2005, foi um momento muito bom na minha vida, aprendi muita coisa, fiz muitos contatos, e aí vem os idiomas. Nessa época, eu tive uma professora que ela voou numa extinta companhia aqui do Brasil, chamada TABA, que ela falou assim, pessoal, vocês precisam se comunicar com os seus clientes, vocês precisam ter um português muito bom e também um segundo ou terceiro idioma. Então, se vocês forem estudar, estudem com firmeza, estudem para aprender. Eu guardei aquilo para mim, eu já gostava de idiomas, então comecei a gostar 10 vezes mais. Não tive dúvida de procurar cursinhos, de procurar colegas, procurar formações, e fiquei atrás e meti a cara literalmente em estudar para poder realizar o meu sonho profissional, que era tanto ser tripulante como também ser intérprete. Bom, eu era muito novo, não tinha noção do mundo, não tinha noção de nada, nunca tinha trabalhado, nunca tinha encarado uma entrevista de emprego. Obviamente, nas minhas primeiras entrevistas de emprego, eu reprovei, não passei, fiquei mega mal, decidi ir para a faculdade, troquei de cidade, fui morar no Rio de Janeiro, onde eu residi por 13 anos, e lá consegui fazer um networking diferente, porque eu consegui trabalhar no aeroporto. Então eu juntei uma paixão da aviação junto com os idiomas, porque eu trabalhava no internacional. Ou seja, tinha sempre alguém de fora. Tinha um espanhol, tinha um italiano, tinha um francês e por aí vai. E sem perceber o que aconteceu. Sempre que essas pessoas apareciam, nem todos os colegas conseguiam se comunicar. Então, eu, de alguma forma, fazia ponte, né, entre o setor X e o passageiro Y. E eu fazia isso na naturalidade, mas sem pensar no que eu estava fazendo, sem lembrar que eu estava automaticamente fazendo uma tradução consecutiva. Os anos se passaram,
passei por outras empresas também, aprendi muita coisa, criei uma bagagem de aeroporto, de aviação muito grande, que me fez amadurecer muito com relação ao mercado. Nessa época eu já devia ter os meus 25 anos, fui morar fora do Brasil, também parei um tempo assim, tive essa experiência fora, fiz um intercâmbio de 1 ano, voltei com os idiomas bem melhor do que já estavam, e consegui carreira na aviação. Assim que eu me formei na faculdade, eu acabei cursando nutrição, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas eu sempre gostei muito de comer, né? Vale ressaltar. Então, eu, eu me formei, e nessa época eu não tinha emprego no Rio de Janeiro, não tinha nada, eu tentava mandar currículo para tudo que era lugar, e isso já tinha se passado quase 12 anos de tentativas de ser comissário, eram 12 anos já tentando ser tripulante, e eu falei, bom, a gente não pode parar na vida, né? A gente vai, tem uma limonada, aliás, temos um limão, faremos uma limonada. E assim eu segui. Comecei a dar aula de inglês, comecei a fazer um dinheirinho, era pouco, mas fazia, para poder pagar as contas, né? E em 2018, eu decidi que eu queria muito trabalhar também como professor de francês, que é um idioma que eu também gosto, italiano. Eu comecei a fazer pesquisas, né, no mundo aí francofônico, França, Bélgica, até na África também, de lugares que eu poderia ter uma oportunidade de estudar, aprender mais, fazer uma prova de proficiência e seguir carreira. Comecei a fazer essas pesquisas, ao mesmo tempo mandando currículo para tudo que era lugar, para poder conseguir algum trabalho fixo, né, que me desse uma CLT, e não conseguia. Mas não me frustrei, corri atrás. Nesse meu tempo a grana ficou curta, fui trabalhar como garçom em eventos, trabalhei em casamento, trabalhei em aniversário, trabalhei em formatura. Era muito divertido porque eu gostava de servir, gosto de servir até hoje. Eu tenho esse espírito de servir em mim, sou amante da hospitalidade. Então eu estava servindo e comendo de graça. Então não tinha nada ruim. Estava ganhando para isso ainda. Então, para mim, assim, foi maravilhoso. Eu fiquei nesses eventos aí um bom tempo, dando aula, então eu juntava receita, né? Era uma receita que eu no final dava o dinheiro X das minhas aulas e também do trabalho de eventos lá como garçom. Ok. Comecei a tentar fechar os meus acordos, né? Que era hostel onde eu ia morar, escola que eu ia estudar, lá na França e ver passagem também. Nesse meio tempo, as empresas abriram seleções aqui no Brasil, eu comecei a mandar currículo, né? Eu falei, estou há quase 13 anos tentando, né? Que custa tentar mais uma vez. No meio do meu processo para a França, eu recebi o convite de uma companhia para fazer um processo seletivo e fiquei muito na dúvida, porque já eram 13 anos tentando. Falei, meu Deus, mais um não para minha lista é foda, né? Aí minha mãe falou, não, você vai fazer sim, você vai fazer, e se você não passar, você vai fazer aquilo que você quer, que é os idiomas, né, melhorar o francês para seguir carreira nas outras áreas. Tudo bem. Enfim, fiz a seleção da maneira mais natural possível, foram várias etapas, conheci muita gente, e a surpresa veio, passei. Me passou um filme na cabeça assim, voltei 14 anos da minha vida, chorei feito um desesperado, liguei para minha mãe, liguei para meus amigos mais próximos, que conheci minha história, e que nunca deixaram de fazer eu acreditar em mim mesmo, né? Que a gente tenta, 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 às vezes a gente esquece, mas às vezes você tem que mostrar para a vida que você quer tanto que você tem que insistir às vezes, né? Eu acho que eu fiz isso. E no final eu consegui meu tão sonhado trabalho em 2019, veio por 1 ano e 7 meses até a pandemia começar, né? Que também veio para nos ensinar alguma coisa. Fomos demitidos, né? Mercado, enfim, teve aquela crise toda, fomos demitidos, e eu, nesse meio dessa demissão, o que é que eu fiz? Eu falei, bom, preciso me reinventar, não posso ficar parado. Voltei a dar aula de novo, de idiomas, comecei a fazer curso de Libras, comecei a fazer curso de alemão também, e um professor meu, que me dava aula de alemão, falou, Vini, você já pensou em traduzir? Eu falei, olha, já fiz alguns trabalhos, não é nem trabalho, ajudei alguns colegas com situações, e eu gosto muito. Ele faz um curso, procura assim e tal. Enfim, pesquisei na internet, vi 1 milhão de vídeos, tradução, aliás, interpretação consecutiva, prima vista, simultânea, e vou tantas outras aí. Eu fiquei apaixonado. Eu falei, olha, essa paixão ela não é de hoje, ela é antiga. Eu deixei ela adormecer, mas eu não esqueci. Chegou a hora. Comecei a pesquisar mais ainda, procurei profissionais da área. Um deles, a nossa queridíssima Raquel Willi aí, foi minha mentora também, que ficamos juntos aí por 12 sábados estudando. Me dediquei muito,
assisti muitos vídeos, interpretei vídeos de diversos assuntos assim. Tinha hora que era desesperador, que a gente tem aquela ansiedade de querer fazer rápido, meu Deus! E a gente sabe que não pode ser assim, né? Afinal, todo trabalho sem disciplina gera pessoas frustradas, né? Então, eu com muita calma, muita parcimônia, comecei a fazer as aulas, comecei a aprender, comecei a entender, e foi assim, a pandemia ela me trouxe coisas muito boas, né? Infelizmente houveram momentos muito chatos também, mas para mim particularmente a pandemia foi enriquecedor. Eu fiquei em casa, eu fiz muita coisa que eu queria, eu estudei, eu me dediquei, eu ensinei, eu aprendi. E dentre essas coisas que eu aprendi que na vida nada muda, mas quando você muda, tudo muda. Eu guardei isso para mim assim de uma forma muito grande, porque é simples, a gente tem o norte e o sul. Você olha para aquilo que te faz bem, sabe? Você não pode reclamar. Quando você reclama, você está clamando, né? Então você tem que clamar por coisas boas, não coisas ruins. Então eu clamava por coisas boas. Eu falei, vamos fazer aqui o caminho que a gente tem que fazer. Foram 10 meses em casa, estudando, trabalhando, aprendendo, fazendo networking, procurando outras informações, melhorando os idiomas, estando perto da minha família também. Ah, após esses 10 meses, fomos recontratados, voltei para minha profissão, que é de tripulante, e hoje eu estou, graças a Deus, muito realizado. Estou voando, continuo fazendo os meus exercícios de interpretação que eu faço a maioria sozinho por conta do meu trabalho, que eu fico muito tempo só, às vezes em outros lugares, e por conta de horário eu não consigo acompanhar os colegas. Mas são duas paixões aí que me fazem ser um homem muito realizado. E o que eu digo é para qualquer pessoa que tem um sonho, que tem uma vontade de fazer qualquer coisa, não desistam nunca, sabe? Aprendam com a vida, nem sempre vai vir de imediato, mas quando vem, baby, vem. É isso. Então, muito obrigada, Vinícius. Ótimo que vai sobrar bastante tempo, pessoal, fazer pergunta para você. Foi quanto tempo, Kel? Nem me toquei em tempo. Foram 16 minutos. Mas Nossa! pode deixar que o pessoal vai fazer pergunta, vai dar tudo Se quiser, eu certo. posso continuar contando outras histórias. Quer que eu continue? Pode, pode, Vamos lá pode, então, vamos pode, continuar, pode ficar à pessoal. Vamos lá, vontade. podem interpretar aí. Vamos lá. Nesses 14 anos tentando ser comissário, eu fiz diversas seleções e conheci muita gente, né? Eu fiz o curso em 2005, olha só, há muito tempo atrás. Então, eu fazia seleção com pessoas que estavam há 6 meses no mercado, tentando entrar para a profissão, tentando, né, adentrar em alguma companhia. E eu lembro que eu estava já com 5 anos, já tentando ser tripulante, e uma vez em específico, eu estava fazendo a seleção de uma empresa de fora do Brasil, e fomos em, sei lá, acho que uns 30 reprovados. Teve um grupinho de pessoas que estavam de outras cidades aí fazendo lá em São Paulo a entrevista, que ficaram arrasados, começaram a chorar. Meu Deus, eu tô há 6 meses tentando, meu Deus, é muito, olha que eu tô aqui me humilhando. Eu falei, ei, que isso? Eu tô há 5, isso não é humilhação, isso é experiência. Aí a pessoa ficava, como assim? Eu falei, você tá há 5 anos e tá rindo? Eu falei, gente, vou chorar. Meu Deus. Eu vim aqui, vi como é o processo, aprendi como é o processo, vamos estudar para a próxima para melhorar. Aí o pessoal ficou assim, a menina tadinha chorando lá, coitada, tava botando os olhos pra fora. E eu falei, não, mas não fique assim, eu sei que é frustrante, entendo perfeitamente, que a gente quer muito, né? A ansiedade, ela às vezes acaba com a nossa estrutura, mas a gente não pode titubear, né? A gente não pode deixar os sonhos de lado. Então, assim, se você veio hoje e não conseguiu, agora você sabe como é que funciona. Estuda o que você tem que estudar, melhora nos pontos que você acha que você precisa. Quando você voltar aqui, certamente você vai conseguir. Se não conseguir, tenta de novo, né? Na vida a gente tem que ter planos, planos A, B e C, né? Se o A não dá certo, vamos pro B. Se o B não der certo, vamos pro C. Não deu C, vamos pro D e assim a gente vai, né? O que a gente não pode nunca deixar de lado é a disciplina, né? Quando você faz qualquer coisa na sua vida, nas nossas vidas, aliás, né? Nós temos que ter disciplina, que a falta dela gera pessoas frustradas. Então, é aí que está o perigo, né? Não adianta você colocar a ansiedade na frente de tudo, que você não vai conseguir chegar muito longe, né? Eu lembro outro momento também que eu fiz o curso perdão, curso não, uma entrevista com um outro colega. Ele tinha acabado de fazer o curso há um mês. Eu já estava tipo há 7, 8 anos tentando.
E ele passou. Ele nem queria ter feito a seleção. Eu fiquei assim intrigado. Eu falei, peraí, tu não fez o curso, passou, né, na prova da ANAC, veio aqui, não queria fazer a seleção e passou. Ele, amigo, eu só vim tentar. Mas você tá feliz, né? Ele, tô, acho que eu tô. Eu falei, como assim você tá, rapaz? Você conseguiu um pote de ouro, né? Tipo assim, foi o teu sonho, né? Teu sonho não? Ele, não era bem um sonho, não era uma vontade. Aí eu fiquei pensando, falei, interessante, né? Às vezes tem alguns que conseguem mais fácil, outros não. Mas aí que vem os ensinamentos também, né? Para você chegar em certos lugares, você tem que ter todo um preparo. Não adianta a vida te dar de graça se você não se esforçou, né? Se você não adquiriu maturidade para estar ali, se você não pontuou na sua vida, né? Afinal, você vai receber da vida aquilo que você planta, né? Então, com o tempo assim, você começa a entender esses porquês aí da vida. E foram outras inúmeras seleções que eu fiz até conseguir. É tanto que nessa última, quando eu participei em 2018, eu estava tão desacreditado que eu não vou dizer que eu estava com um não na cabeça. Porém, eu entendi que ele estava ali. Aquela coisa, né? O não a gente já tem, né? Vamos tentar assim. E eu falei, cara, vamos partir para essa, vamos fazer o melhor que eu puder, vamos colocar um sorriso no rosto e vamos contar a nossa história, né? Nada melhor do que a experiência para representar quem a gente é hoje.